Então, namastê. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre os pilares de uma boa invertida. Então, são posturas tão desejadas, mas que exigem um caminho, como tudo, né? A gente não chega e já vai executar a invertida. A gente precisa preparar o nosso corpo para isso. E um dos principais pilares é essa ativação do Dhyana Bandha que a gente faz durante a prática. Então, só da gente estar praticando e estar ativando o Dhyana Bandha, que é colocando o umbigo lá para dentro, fazendo essa ativação, você já está preparando o teu corpo. Porque quando a gente ativa esse Dhyana Bandha com bastante potência, né, a gente consegue fazer essa ativação potente, a gente faz a ativação do Ilipsoas, né, que é o músculo que ele liga os membros inferiores com os membros superiores. Então, quando a gente ativa eles, você consegue dar uma estrutura aqui, né? E o corpo, ele dá uma segurança. Não é uma coisa assim tão fácil. Quando eu saí da minha última gestação, eu tenho uma diástase e falei, não, agora para eu voltar, antes de fazer exercício, eu vou começar a fazer só o hipopressivo para ver se eu fecho a minha diástase e tal. E a primeira semana que eu fui fazendo só o Dhyana Bandha, né? Ficava lá respirando e forçando bem para dentro assim, né? Colocando o umbigo lá para dentro, deixando a ativação, sustentando um pouquinho. Ativação de menos de 10 minutos, tá? Fazendo um exercício de menos de 10 minutos. No dia seguinte já era dor de abdominal, como se eu tivesse feito, porque eu fiquei muito tempo parado, então um pouquinho que eu fiz era o suficiente para sentir bastante o abdômen. Então se você também não tem costume de fazer isso, você começa a ativar, você vai sentir diferença. Então, essa ativação é extremamente importante, né? Ativação da perna. A perna ela tem que estar também toda firme, todos os músculos ativos. Né? Como, perna, a gente fala sempre perna de bailarina, né? Que bailarina que tem a perna bem ativa. Então, é isso. O glúteo aqui ele é todo encaixado. Então, eu encaixo o glúteo e deixo a perna ativa. É um corpo firme. Mas depois, com o tempo, eu percebo que tem algumas pessoas que ficam muito rígidas, né? Fica lá e fica muito duro. Depois você vai aprendendo a controlar essa força, essa energia, tá? Mas é necessário terem essas ativações. O ponto de apoio que vai no chão. Tomar bastante cuidado que é o centro da cabeça. Eu coloco aqui, ó, faço um L com a minha mão, coloco o polegar lá no terceiro olho e coloco o dedo indicador lá em cima. Aonde vai o meu dedo lá em cima é onde é a base que tem que ir no chão. Tomar cuidado para não ficar frente da cabeça, tá? Senão a gente fica colocando o peso no lugar errado. A gente quer colocar no centro da cabeça lá em cima, ok? E então, quando a gente também faz ativações no tipo de prancha, na vassa, na postura do Baco, elas também ajudam a gente preparar o nosso corpo para fazer essa ativação lá em cima. Vocês começam a perceber isso, a gente vai fazer ativações antes de subir para um Shirshasana, que é a invertida. Então você ativa, aí quando a gente ativa fazendo essas Navasana, enfim, alguns exercícios de ativação do reto abdominal, do Ilipsoas, quando a gente vai subir na invertida fica muito mais fácil de ativar, que é como se a gente tivesse mexido na memória desses músculos. Então, o ideal, antes de fazer uma invertida na sua prática, se você puder, é fazer sempre bastantes ativações, que aí quando você vai subir, vai estar muito mais fácil de ativar. E outra coisa também é o alongamento da posterior, né? Pensa que a gente está aqui embaixo, quanto mais a gente caminha com a perna para frente, vai ser mais fácil de subir. Então, para quem sobe com a perna reta, por exemplo, que é uma coisa lá na frente que a gente vai executar juntos, só com bastante alongamento na posterior, não tem como não ter uma posterior mais encurtada e conseguir subir com a perna reta, não tem. Então, isso também vai te auxiliar muito. A respiração é base também para todas as posturas, principalmente quando é mais difícil, porque a gente vem o medo, né? A gente está do lado de ponta cabeça, aí eu percebo muito, a gente fica com o tic-teco lá mexido, então fala assim, para frente, para trás, não, para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo, o aluno ele perde totalmente o senso de direção, que virou de ponta cabeça, mexeu, então não sabe o que é frente, o que é trás.
para alguns é muito mais difícil ainda, e isso é normal acontecer. Então, qual que é o primeiro processo? É você tentar ficar o mais calmo possível ali, sentir o medo, principalmente se houver medo, né? Sentir o medo, fechar os olhos, nunca fechar os olhos, a gente tem que estar com os olhos bem abertos. Toda a postura de equilíbrio que a gente faz, quando eu estou com o olhar num ponto fixo, eu estou trazendo mais firmeza, mais estabilidade. Eu fechei os olhos, eu perdi minha base. Fica mais difícil a postura. Se você pode fazer um teste assim, ó, fazer talaça na pontinha do pé com as mãos lá em cima e você olha para cima, parece super fácil a postura. Olha para cima e fecha os olhos, vê se quanto tempo você consegue ficar aí. É difícil com os olhos fechados. Então, os olhos bem abertos, mas o medo vem, na invertida a gente fecha os olhos. Então, olhos abertos, bem abertos, no ideal, ó, num ponto fixo. Você escolhe um ponto fixo, às vezes no final do seu tapetinho, assim, olha naquele pontinho, assim, não tira por nada. Isso é totalmente importante, que é o drishti, né? O seu olhar, é o seu aterramento. E a respiração, que é o Jai Pranayama. Exalação longa, consistente, ativa o Jai Pranayama, faz tudo que você sabe, tudo que a gente vem aprendendo, ativa o Dhyana Bandha, Mula Bandha, respira, vai fazendo a parede, né, que só de você se você está começando fazendo a parede, não tirou o pé, você não vai estar naquele senso com medo de cair, está encostado quase na parede, aproveita para fazer tudo isso de ponta cabeça, ativar a respiração, o Jai, ativar o Dhyana Bandha, ativar a Mula Bandha, olhar no ponto fixo e perceber o seu corpo. Se tem medo, sinta um pouquinho medo, respira nesse lugar, tá? Então isso daí é a base para a gente poder construir uma boa invertida, tá ok? Aí a gente vai para a prática agora na sequência.